um só poder. Falamos ontem a respeito do ovo. Abrimos uma porta e desta porta um portal de considerações a respeito de que ou do que nasceu antes o ovo ou a galinha. O ovo ou a galinha está por expressão de referência com uma palavra de Moisés, recebida do Espírito de Deus, um só eterno poder, que nos deu o dom do poder cognitivo, de observar, de considerar de todas as formas, um testemunho do Espírito. De quem? É aquele que o estabeleceu, criou. Assim, e veio lembrar-me, nessa referência, com esse vínculo de relação com a palavra ovo, duas considerações para vós em melhor entendimento. Jesus Cristo, o mestre, estou tratando por um mestre, por um educador, por alguém superior a um Haddad, por alguém superior a um Sócrates, que fala de um só Espírito em maior poder, em maior justiça. Ele vai ensinar justiça. Ele vai dizer, vejam, eu estou por testemunho do justo. Escolham. Não há 3, 4, 5 partidos ou o que seja. De fato, é polarizado. Ou sois em verdade, ou sois por mentira. O mais está por forma de costumes, que, como na França, vai surgir sujo um pensar de vender a moda. Estás na moda? Estás com a grife. Parece que estou brincando, mas realmente se torna algo de rir. Retorno para dizer que estou já falando baseado em duas considerações que, no fundo, eu não as disse. Corri à frente, coloquei os bois, melhor, o carro à frente dos bois. Ao falar do carro à frente dos bois, não estou separado das duas considerações. Não estou falando do que já este disse na abertura deste vídeo, como também não estou me afastando do que disse Moisés. Mas retorno às duas considerações, para continuar com o carro na frente do boi. Jesus Cristo, o Mestre, vai dizer, de todas as imagens e dos ditos, ache o bendito. Por quê? Se assim não for a tua devoção, o voto, o devoto, o sacrifício a quem ofertar, o dízimo, o por voto, não se pare. Tudo fala de um só. Fora de mim, folhas secas ao vento. O que pensais não corresponde ao Espírito que em mim habita. Já andei bastantes, e aqui estou aos 86, 87 anos dentro deste mês.
dentro desse tempo histórico. Não vejo solto, né? Não é? Folha seca soprando ao léu? Não. Não. Não se pare. Outra consideração fundamental é a palavra está por forma, por expressar aquele a quem busco. Quem eu sou? Quem és tu? És o Polo Norte ou és o Polo Sul? E da corrente elétrica, onde estás? É? Alta tensão atualmente. Retorno em memorizar, resumir, tornar para o refrão. De um só eterno Espírito, todas as formas, todas as cores, todas as possibilidades, em que eu não possa deixar de dizer não vi e não ouvi. Impossível. Para que sejam participantes da minha glória. Aí a palavra é o veículo dessa declaração, de quem a tudo a observar, recebe por prêmio da busca, graciosamente, sem preço. Graça. Mas é lei. É lei. Ao vos falar, eu estou por lei. Mas estás polarizado? Não. Eu julgo. Compreende? Eu não tomo partido. Mas essa palavra é para que, ao entender, estejas tu, pelo poder do alto, e saiba que por Cristo estás falando. Para que você diga, como hoje vos digo, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder. Esse poder, um só livre, me faz livre. Livre de pensar, do realizar, na potência desse bom espírito, o acariciar, o recorrer, ajudar, responsável dessa graciosidade recebida, como negar? Vou jogar no lixo um filho nascido do ventre da minha mulher? É grave. Preciso repetir? Ter tudo estabelecido, sejas tu por luz. Para que retire da morte aqueles que estão em caminhos de morte. Não estamos elegendo apenas a ideia de um presidente da democracia, entre aspas. Não faz ninguém livre. Se eu vejo, por exemplo, alguém lá na América do Norte, que seria, admitamos, a ideia do top, dessa grandiosidade chamada democracia, observe-se que não há. Há no discurso. Assim como dá do Haddad, que se gloriou diante do príncipe da Inglaterra, a sua obra da Cracolândia,
hóstia na boca para obter o voto de alguém no dolo. Aí alguém diz, o PT? Você está falando? Eu estou falando o que Jesus Cristo me disse. E no que eu vou sigo por ele. O PT é um partido corrompido, sem retorno. Querem voltar à cena do crime. Eu vejo o radar de hóstia na boca. Nessa outra declaração, ou não ver? Mas outra figura aparente. O espírito de um, o espírito daquele, é o mesmo espírito. Do maldito. O que é o maldito? O dito do mal. A fonte do mal. Declaração. Ao declarar e fazer daquilo referencial de fundamento de todos serão livres, todos terão comida na mesa, todos terão vida. Não, não terão nada. 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 Miseráveis. Miséria. Um deserto. Uma catedral em ruínas, nada mais tem. Nada, ninguém mais entra lá. As ervas tomaram conta. E aonde estão agasalhados os morcegos? Onde estão agasalhados o espírito das víboras? O ovo. O ovo. Mitras Colombo, ela via prontamente, eu não tinha queria nem pensar em Colombo. O Colombo. E estão chegando aqui. Os espanhóis, em expressão dos ministros do rei da Espanha, massacraram. Mas, veja lá quantos partidos tem lá, se declarando democratas, ou democracia. Estão polarizados. O globalismo não pretende polarização. Ou tu acha que o Lula pretende manter a polarização? Não. O Lula quer o todo. Ele é a expressão do espírito agora que está aceitando, já aceitou por tempos. Já se ouvia, ele já ouvia lá. Quando ele foi proposta esta tentação, e foi Jesus Cristo conduzido ao deserto, do deserto ao pináculo do templo, e agora mostra: todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. Aí eu vejo Lula na expressão do espírito de Haddad, na expressão do espírito da proposição chamada de democracia do Alckmin. Como irei separar? Esse é bom, esse é bonzinho, esse é mais ou menos. Vou polarizar, vou julgar. Todo o poder me foi dado. Se assim ficou claro e entendido, estou olhando o tempo, 14 minutos. O que nasceu antes, o ovo ou a galinha? É tão importante discutir isso, o ovo ou a galinha? Ou será que estamos falando mais sério? Ou será que é a mesma coisa? Mas eu também, você também, viu aqueles teatros televisivos, os presidenciáveis. Aí vem o padre e diz: o que faz aqui? Você é um cabeça de criminosos.
Por que isso aqui? Um verdadeiro falou. O bendito foi declarado. Da boca do bendito, ele aponta o maldito. Vos fizestes por cabeça de uma facção criminosa. Não importa se quer dar o nome de Alexandre por ser um grande conquistador. Eu vou usar uma expressão, para não ficar bonitinha. Em toda a sua glória, aos 30 e poucos anos, está na expressão de Cristo, até 33, diz a idade dele. Esse 33, ele começou a governar aos 20 e poucos anos. Governar segundo aquilo que interpretava de ser governo. Mas agora, com as grandes vitórias, ele está no deserto e está à míngua, está morrendo. Está morrendo de um inimigo mais poderoso que ele, o faz morrer de diarreia, para que não mais houvesse glória sobre tal espírito. Como reter glória? Reteria essa carcaça alguma glória? Seja um vaso de honra e não de desonra por uma corte de Brasília. Essas figuras têm que ser prontamente tiradas. Não tem fundamento do porquê estão lá. Estão dentro da pensar daquele que os nomeou, a quem o padre diz que faz aqui. Mas, amigão, o padre está apontando para o Lula ou está apontando também para os ministros que o nomearam? Todos. Esse é espírito. Não é conciliável. Entregue o governo a quem Deus dá o poder de governo. Se não tens poder de governo, comerás da grama, como do gado, assim como foi sentenciado e Nabucodonosor. Quando lhe foi dito, o rei, estás por se julgar uma árvore frondosa, em que nas vossas folhas, nos vossos galhos, como árvore, os outros todos, de cortes e belezas, eles se agasalham, como fosse teu o poder. Essa é a figura que está aí. Aí tu vem, nada se pare. Vão comer de lagostas. E o vinho é francês. Mas não está por acaso. Lagosta é fruta do mar, das profundezas. Alguns dizem que a lagosta é a expressão como fosse do... Não como a lagosta, como se fosse ou do camarão, como se fosse da ideia daqueles que comem das fezes de animais marítimos. Aí vem unificando para a compreensão. Vem o mestre e diz, porque alguém quer lhe admoestar, ou chamar a atenção do seu partido. Mas como é? Diz o fariseu. Diz o juiz. Como é? Os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Que tal? O padre disse, por que estás aqui? Não se pare. Aí tem o julgamento. Mas desse resposta que o mestre vai dizer aos juízes, fariseus, os juízes da lei de Moisés, ele vai dizer: o que contamina o homem não é do que na boca do homem entra, é o que sai. Ouça o Lula. Está sem a cara
que é? Por que aquela ansiedade, aquela raiva? Ela externiza. Chama-se scar. Scar é a expressão do escárnio que brota de dentro desse invólucro. É só um invólucro. Já foi sentenciado de ter que raspar a cabeça um tempo, ou foi tirada a cabeça dele, o cabelo, quando ele foi indicado pelos médicos do presente século que ele estava com câncer. Recordam disso? Mas hoje eu vejo uma expressão de cabeça de ovo. Eu digo, puxa, mas não tem cabelo nenhum? Julgas que esse velho está separando as imagens? Não. Eu não sou espírito. A todos julgue, para ninguém será julgado. Aí vai dizer o mestre, Jesus, o Cristo, que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, em alimentar essa carcaça. O que contamina o homem é o que sai do mal que ele declara ou da postura do bom. Aí está o bendito, está o maldito. Do maldito, todas as gerações perversas. Do bendito, os santos do Senhor. Mas também ele diz, porque o que entra pela boca vai para um lugar escuso e será lançado fora. Está por dizer, da boca, desse polarizado, daquele que fala raivosamente no sentido de que acolhe todos os males contra por radar, colocar aquilo por sua hóstia, em propor o aborto, propor isto, farei isso, farei isso, farei isso, e vai lá se encontrar no Morro do Alemão. Misericórdia. Será que nós não, eu já estou fora. Todos se tornaram loucos a tal grau que não conseguem ouvir. E continua Jesus. Daquilo que entrou e foi levado ao lugar escuso, irás pegar de volta e ofertar aos teus filhos. Dirão, mas ele diz isso? Eu direi. Voltar a Moisés. Não vou passar, já são 23 minutos e não falarei. Moisés ensinando a respeito da justa justiça, porque lhe foi dado poder sobre Faraó. Os juízos de Moisés estão por expressão desse velho, nesse presente século. Do Espírito eterno de Deus em Moisés, vai dizer um só, é poder sobre todos. E seu enviado, o Cristo, é Senhor sobre todos os juízos da terra. E aí Moisés, no ensino, vai dizer, se você tirou a capa de alguém na garantia, pois não tinha algo para pagar, é que fosse tirar o que ele agasalhava.
saibam. Dei de volta a ele a veste, para que passa no frio, suporte o frio noturno. Estamos no deserto. Não é frio, deserto, à noite. Para que não se apague, se ponha o sol sobre ti. Não venha a sentença. Mas os togados não concordam. Não concordam. Eles acham que podem matar o justo. Não podem. Isso é ilusório. Assim tentou Herodes, assim tentou o sumo sacerdote de Jerusalém, Caifás e sócia, facção, e assim também hoje. Um só verdadeiro e o mais está por varas do brejo, vai soprar para onde o vento soprar. E Moisés dirá no ensino: quando encontrares um ninho de passarinhos com a mãe e os ovos, ou mesmo que só os ovos, seja na árvore, eu tenho uma árvore aí, enorme, ou seja no chão, vai dizer essa extraordinária palavra. Não toques. Não queira levar contigo para a tua casa. Não queira. Vá para a tua casa e leve a justiça do ensino do Eterno. Misericórdia. Ficou claro? Aí ficou em aberto. Quer saber que nasceu antes, ovo, as galinhas, o ovo, o pássaro, tá vendo? Não é essa a questão do nosso pensar. É exatamente essa ideia de contradição daquele que está oculto. E só será revelado àqueles que buscarem. E nessa busca serão santificados. Santificados serão purificados dos seus juízos. São curados da loucura em que foram de fato colocados. Num hospício de multidão. Aonde o Lula se faz por sábio, por rei, por sacerdote. Lula Deus! Votem nele, é isso? Como falarei? Me vejam, dos discípulos, Jesus vai escolher. Escolheu especialistas em direito? Não. Chamou um pescador. Chamou um cobrador de impostos, imagine. Chamou um médico. Chamou, aí sim, um rabino, Paulo. Chamou, em fora de tempo, chamou. Para deixar claro que o Espírito de Deus é poder. E esse poder é o poder que o homem possa alcançar. Mas nunca será possível se já está togado,
ou com as vestes de um sumo sacerdote do templo de pedras, com belas pedras ou belas formas. Não tem lugar. Eu vou continuar para ligar, embora tenha 30 minutos, depois os meus amigos e meus irmãos e aqueles que me ouvem ou me ouviram, sim, somente aqueles que me ouviram poderão novamente se interessar. Não, os outros não. Mas não tem importância. Assim é com Cristo milênios. De tudo que eu falei, eu vou ligar todas essas imagens agora em multidão. Eu posso pegar essa multidão como daquelas multidão, 10 homens armados, que constituíam aquelas divisões militares enormes de Roma, de César. Multidão. A essa multidão, Jesus Cristo acolheu a um homem chamado de Gadara, a multidão dos demônios. Ali tem de tudo. Tem o de boa fé envolvido, o bandido envolvido, o mercenário envolvido, são todos envolvidos. Ou você acha que quando vai para a guerra alguém, vão fazer uma verificação, se ele de fato está batizado, se ele de fato tem o Espírito Eterno, se de fato ele é bonzinho? Não. Chegou ao ponto de tirar das prisões os bandidos para lutar por ele, César, porque não tem outro que lutará por ele. É claro que muitos estão indo por boa fé ou por algo, por uma ideia teoricamente de valor, mas não estão. Nesse sentido, abro hoje o Facebook, vejo a imagem, ali está tudo retratado, mas a questão fica, onde é que eu estou? Eu não sou algo lançado ao vento. Pois bem. Ali vejo uma menina, 3 aninhos, dizendo: eu voto na vida. Eu voto na vida, diz ela. Maravilha. Outra imagem, uma multidão que participou do Yom Kippur. Agora está correndo a festa de Sukkot, chamada festa do tabernáculo, ou seja, de que as minhas vestes não são togas, as minhas vestes são vestes de trapo, de imundícia. Isso diz Isaías, o maior profeta dos judeus. Mas também do que vos declaro, dessa visão dos profetas dos judeus, ainda hoje, ainda há, por tradição dos costumes, que evidentemente não são bons, de cortar o pescoço de um galo e do fluxo daquele sangue caindo em terra, como ocorreu quando foi morto Abel, expressasse alguma coisa de retorno de perdão. Mas fora dito, o sangue que verte sobre a terra trará vingança. Mas já foi dito. Não vou poder mudar. Não dá para mudar nada. Mas também vejo a imagem daquela multidão junto ao Muro das Lamentações. Eu lá, pedindo perdão. Em todos os lugares estão fazendo isso. Volto a Sócrates, estão unindo tudo. Ela está te mostrando, estão sacrificando um galo, cortando o pescoço, e que verter aquele sangue, e que ele está mostrando aos seus discípulos que aquilo não tem sentido. É negar a Deus. Negar o eterno. Então, o resto você sabe. Mataram um galo. Mataram Sócrates. Não mataram ele no corte do pescoço, como eu vi do Moraes. Não. Envenenaram
porque envenenaram. Porque aproveitaram a corrente e usaram daquilo para dizer da sabedoria dos filósofos acadêmicos. E aquilo que sustém um direito que está fundamentado nessas proposições, mas não tem nada mais de justo. Se sobrepuseram com o uso daquilo que fez o sumo sacerdote ao mandar matar Jesus Cristo. Na declaração que ele fez, que ele é digno de morte. Ele falou, ele era autoridade diante do povo. Faria sozinho? Ou precisou do suporte de Roma para fazê-lo? Havia um povo. Também seguia. Estava polarizado. Posição extrema. O condenado, o justo, levando a cruz pacientemente, no conforto do poder de quem lhe deu e nos dá, e que ele tem em caráter eterno, ele diz às mulheres que já choravam para ver o condenado. Ele diz, não chorem por mim, chorem por vossos filhos. O que ele está dizendo? Os filhos do homem serão gerados em justa justiça. Um só. Os filhos das mulheres, por questões históricas, vai ficar comprovado. Estarão envolvidas dentro de uma multidão das orações, das rezas, mas do mal que estão colhendo, estão chorando pelos seus próprios filhos, do fruto que estão realmente colhendo. Estou mentindo? Pois bem. Aí, no Facebook, a multidão de Brasília. Um contraponto da beleza do pensar da corte de Brasília, do barro, nomeados, todos sem exceção. Desde Santos ao André, ao Moisés, ao Zelote. Dá para ver esse caminhar. Estão todos aí. Que direi? Aí vem um Biden que já manifesta insuficiência de capacidade da mente, é presidente americano. Um poder sobre toda a terra. Misericórdia. Na expressão do César, ou não? Só estou mostrando o lado do espírito. Agora Deus definiu. Vou mostrar para vocês os que estão chegando. Quem são de fato vossos pais? Ele disse era antes, o Mestre, Jesus Cristo, um só chameis de Pai. Então, falar de pais é falar dos costumes, dos malditos, que por bocas de lulas geram gerações de facções, de togados, de prisioneiros e de gente no morro, armada. Armados. E não acolhem o desarmamento. Vamos usar palavrinhas doces do exército armado para não cuidar das urnas próprias deles. Está longo. 39 minutos. O tempo voa. Ficou claro até aí? Aí me veio pensar, muito bom. Aí se eu tenho
Um templo em ruína é muito observável por imagens de templos lá da Índia, ou daqui, ou de lá, ou dos antigos astecas, que depois foi desmatado. Mas antes estava tudo tomado pelo mato. Ali naquelas ruínas todas se agasalhavam, como eu falei, os morcegos, os ratos e também as víboras. Aí eu vou perguntar, o que nasceu antes aqui? Foi o ovo da víbora? Foi o ovo do rato? Veja, a rigor, tanto a víbora como o rato, o pássaro, melhor, é o ovo. O rato não. Por que essa diferença? Está por ensino. Do rato, não. Do ensino dos polarizados. Daqueles que, de polarização, estão lá, discutindo. Da cabeça dos ovos, se pode ou não pode. Bem, que diria mais? Tanta coisa tem a dizer. Tanta coisa. A história toda, ela é um manifesto do Espírito. Toda a criação original é sua fonte. Do bom Espírito. Dos fundamentos e razão dos propósitos do bom Pai. Mas, na queda, por isso que usa a palavra serpente, esses meandros das facções de partidos, surge a figura declarada de corromper pela boca, contaminar a mulher. A Eva contaminada vai receber essa sentença quando o justo leva a cruz para poder salvá-los da perdição e lhes dizer: não chorem por mim, chorem por vossos filhos, ó Eva. A Eva é a expressão do gênero humano. Quando fala da criação do homem, diz Deus, homem e mulher os fez. Só. Do gênero humano. Ou seja, a mãe do gênero humano. Ora, a mulher está por expressão da comunidade, essa pressão a partir dos filhos que tome cuidado para não chorar por eles. Vou ficar por aqui. São 43 minutos. Considere profundamente, nós não estamos hoje, nesse momento histórico, ou até o dia 30, ou que seja, ou antes ou depois virá. Não, essa eleição sempre foi posta para que haja uma decisão. Não poderás escolher dois, nem partidos. Ah, mas se escolher Jesus Cristo, ou na expressão de Bolsonaro, a quem escolhes? Estou escolhendo o Espírito que expressa melhor a renovação e a restauração da nação. O outro não. É como é acolher daqueles que destruíram o Templo de Jerusalém, na sua perversa ação militar, das suas divisões que tudo dominava, e dizer que também, que naqueles que mataram o Sócrates, são aqueles mesmos que estão nas academias, colocados em todas as universidades, ensinando o dolo, e satisfazendo o dolo. A decisão é grave. Pagarão por isso. A figura do Criador é profunda. A figura da morte é muito além da ideia da sombra da morte.
muito além. Bem, ficamos por aí. O mais fica na misericórdia, que possamos buscar tenazmente de um só que pode nos dar.